Abra o seu coração para o Evangelho do Dia. E agora nós damos a proclamação do Evangelho, como já anunciamos para você. Esse Evangelho está em Mateus capítulo 9, versículos 1 a 8, e vai nos falar sobre a cura desse homem que era paralítico. Preste atenção nos detalhes desse Evangelho e tente extrair desse texto a mensagem de fé que Deus tem para você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, como nós acabamos de ouvir, esse texto nos conta sobre a cura do paralítico, que aconteceu em duas etapas. O paralítico queria voltar a andar, mas antes de dar para ele essa graça, Jesus perdoou os pecados e só depois concedeu para ele a graça que ele precisava, que ele tanto queria. Você que está ouvindo ou assistindo, talvez esteja se perguntando: mas por que Jesus fez isso, Padre? Por que Jesus não concedeu para ele de uma vez a graça? Se o que ele queria era voltar a andar, se o que ele queria era ser curado daquela paralisia, por que Jesus não foi logo atendendo o pedido dele? E a resposta para essa pergunta, que talvez você já fez no seu coração, ela pode servir também para explicar por que às vezes a gente pede uma coisa e recebe outra, ou por que às vezes a gente pede e não recebe na hora, ou a gente pede e recebe só um pedaço daquilo que pediu, uma parcela daquilo que pediu, e não a totalidade da graça que precisamos. Aqui o texto nos mostra: Jesus quis curar esse homem em duas parcelas para poder utilizar daquela situação para evangelizar e para mostrar para os mestres da lei o poder que Deus havia concedido para ele. E assim nós podemos dizer: por que será que a sua graça ainda não veio por inteiro? Por que será que o pedido que você fez ainda não foi completamente realizado? Com certeza, Jesus sabe que você precisa disso. Jesus sabia que aquele homem precisava de voltar a andar. Assim também Jesus sabe que você precisa dessa graça, que isso que você está pedindo é importante para você. Mas Jesus sabe também que talvez estejam acontecendo na sua vida algumas situações que talvez você ou alguém perto de você precisa aprender algumas lições que somente nesse processo seria possível aprender. Então Jesus muitas vezes utiliza da nossa história, e essa é a sabedoria de Jesus.
Ele se utiliza da nossa história para transmitir alguma lição. Talvez Jesus ainda não te curou, porque Ele está querendo transmitir para você alguma lição. Ou se não para você, para o seu marido, para sua esposa. Talvez Jesus está querendo usar você para transmitir alguma mensagem para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã, para alguém que você precisa encontrar todos os dias no trabalho, na escola. Uma coisa é certa, e eu sempre digo isso: quando Jesus faz um milagre, Jesus, Ele utiliza de nós como uma propaganda do poder que Ele tem. Nós somos como que o outdoor de Jesus. Nós somos o painel onde Jesus deixa desenhado, deixa exposto o seu poder. Por isso às vezes Ele faz de maneira diferente. Por isso às vezes Ele age de uma maneira que pra gente seja até estranha. É porque Ele consegue enxergar coisas que nós não conseguimos. Ele consegue alcançar pessoas que nós não alcançamos. Ele consegue, através de uma cura, atingir pessoas que nós jamais imaginaríamos. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, que você, ao invés de ficar questionando a Deus, ao invés de ficar tentando entender a mente de Deus, ou tentando fazer com que Deus siga apenas as suas vontades, que você se coloque ao dispor de Deus, que você possa dizer para Deus: Senhor, eu preciso dessa cura, eu preciso dessa bênção, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja feito do teu jeito, não do meu. Se o Senhor quiser agora, seja agora. Se o Senhor quiser amanhã, seja amanhã. Se o Senhor quiser mês que vem, seja mês que vem. Porque quem manda é o Senhor, não sou eu. Mas uma coisa você pode ter certeza: assim como Jesus não deixou esse homem sem resposta, Ele também não vai deixar você sem resposta. Basta apenas você acreditar. A sua graça vai chegar. Custe o que custar, demore o tempo que demorar, passe o que passar. Mas você não vai morrer sem ver a bênção de Deus acontecer na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.